todos! Mais uma vez, sejam muito bem-vindos. Este é o canal da TV Damásio, o seu canal do Direito no YouTube. Eu me chamo Alexander Zaquimi, sou professor aqui no Damásio Educacional e farei a apresentação desta aula especial. Hoje, mais uma vez, uma alegria muito grande, uma grande satisfação. Nosso professor convidado está já conosco, pronto para trazer aquilo que existe de mais atual no direito e processo constitucional, que é exatamente o professor Clever Vasconcelos. Professor Clever, olá, tudo bem? Tudo bem, Zaquimi? Mais uma vez aqui com você, um prazer, uma satisfação enorme poder compartilhar com os alunos, com as pessoas que assistem o YouTube, essa nossa vivência, essa nossa experiência, atividade diária com o direito, né? Enfim, fico muito feliz. Obrigado pelo convite mais uma vez. Imagina, nós que agradecemos, professor Clever Vasconcelos, que é nosso professor aqui, todos conhecem, do Damásio Educacional. E hoje nós temos um tema muito importante, um tema da ordem do dia, um tema que você, tenho certeza, que você sairá desta aula mais esclarecido, com conhecimento maior. O tema de hoje é CPI, que é a Comissão Parlamentar de Inquérito, suas limitações de exercício. Nosso professor Clever Vasconcelos, que vai trabalhar este tema com vocês, ele é promotor de justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo, é doutor em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, pós-doutor pela Universidade de Coimbra, em Portugal, professor aqui, já falei para vocês, do nosso Damásio Educacional, professor do curso de Direito, da graduação em Direito, aqui da Faculdade Damásio, professor do curso de pós-graduação em Direito Eleitoral, aliás, um dos coordenadores do curso de pós-graduação em Direito Eleitoral é o professor Clever Vasconcelos, né? Conhecido, portanto, de todos vocês. Também o nosso professor Clever Vasconcelos é professor nos cursos preparatórios para carreiras jurídicas. Todos vocês seguramente já devem ter assistido um vídeo do nosso conferencista de hoje, aqui no canal da TV Damásio ou no YouTube de modo geral. Ele sempre está presente aí em várias conferências, vários seminários, vários congressos, quando a temática é direito eleitoral, direito constitucional, processo constitucional. Sempre o professor Clever Vasconcelos é presença mais que obrigatória nesses eventos, portanto, no país inteiro. Agora, notadamente, todos eles, na sua grande maioria, sendo realizados de forma remota, como hoje aqui a nossa aula. Eu estou aqui nos estúdios da TV Damásio, totalmente amparado aqui com as proteções devidas aí, em razão da pandemia da Covid-19, e o nosso professor está de forma remota, que vai participar conosco. O professor Clever Vasconcelos também, ele é coautor do livro Direito Eleitoral, pela editora Saraiva, já na sua segunda edição, e autor do livro Curso de Direito Constitucional, também pela editora Saraiva, este na sua sétima edição. E você? Você que está nos assistindo, você que está nos acompanhando nesta aula especial e em outras aulas especiais, eu sei que você já navegou aí no site, no YouTube do canal da TV Damásio. Você já fez a sua inscrição? Fez a sua inscrição no canal da TV Damásio? O quê? Hã? Não fez? Não acredito no negócio desse. Imagina, para agora, faça a sua inscrição agora mesmo. A sua inscrição é motivo de muita alegria para todos nós, isso nos ajuda, isso nos apoia. Faça a sua inscrição, já clica ali no sininho também, para você ser notificado, ser avisado de todos os vídeos, todas as aulas aqui do canal da TV Damásio. E você sabe, é o seu canal do direito no YouTube. E agora eu vou parar de falar, vou passar para o nosso palestrante de hoje, como falei, vai tratar sobre o tema CPI, limitações de exercício. Professor Clever Vasconcelos, tem a palavra, à vontade. Olha, muito obrigado mais uma vez, uma satisfação enorme estar aqui com vocês. Eu tenho acompanhado que muitos de vocês têm perguntado para mim, seja nas redes sociais, seja em canais abertos, enfim, que estão disponíveis a vocês todos, questionamentos sobre direito constitucional, direito eleitoral. Isso é relevante nos dias de hoje porque há muita informação equivocada. Há muita informação errada e há muita informação politizada, né? Todo mundo puxa a sardinha para o seu lado. E muitas vezes essa informação politizada não é a mais correta, né?
Nós estamos aqui falando com precisão jurídica, de maneira imparcial, de maneira baseada na Constituição, baseada nas leis. A tecnicidade daquele operador de direito é muito importante nos dias de hoje, no mundo polarizado, para a esquerda, para a direita, e ninguém fica ciente do que é exatamente o correto. São as famosas fake news. E hoje, o tema escolhido para hoje é um tema extremamente atual, porque estamos aí diante de uma comissão parlamentar de inquérito, a CPI da pandemia, né? E aí tem aquelas paixões, né? Xingamentos de um lado, de outro, da oposição, da situação, fica naquele embate político. Mas o que é uma CPI? Quais são as limitações da atividade de uma comissão parlamentar de inquérito? O que ela pode, o que ela não pode, o que ela deve, o que ela não deve. O que a jurisprudência decidiu a esse respeito até hoje, né? Qual é o repertório sobre esses fundamentos? Vamos lá falar sobre comissão parlamentar de inquérito. Antes de mais nada, é o seguinte: a comissão parlamentar de inquérito se insere em alguns dos instrumentos das denominadas cláusulas de freios e contrapesos. Significa dizer, qual é o poder competente instituído constitucionalmente para realizar diligências investigativas. É o Poder Executivo, é a Polícia Federal, ou a Polícia Civil Estadual, ou a Polícia Civil Distrital. Esse é o órgão do Poder Executivo que tem essa autoridade. Agora, o artigo 58, parágrafo 3º da Constituição Federal, repito, o artigo 58, parágrafo 3º da Constituição Federal, trouxe também mais uma possibilidade de investigação, que não se resume à Polícia Civil Federal ou à Polícia Civil Estadual. Não, a denominada Comissão Parlamentar de Inquérito. A denominada Comissão Parlamentar de Inquérito, portanto, é mais um instrumento de capacidade de utilizar um critério de investigação. Agora, seja ciente que essa Comissão Parlamentar de Inquérito ela é um órgão provisório do Poder Legislativo, constituído na forma do seu regimento, seja a CPI da Câmara, seja a CPI do Senado, ou seja a CPI mista do Congresso Nacional. Você sabe que o parlamento tem comissões permanentes e comissões provisórias. As comissões permanentes, Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Agricultura, Comissão de Relações Internacionais, comissões que realizam o controle preventivo de constitucionalidade e controle preventivo de mérito do projeto de lei que for discutido na casa, em cada casa do Congresso Nacional. Mas aqui não. Aqui são comissões temporárias, comissões que têm prazo de duração para realizar uma determinada investigação sobre fato determinado. Portanto, o artigo 58, parágrafo 3º da Constituição e a Lei 1579, e repito, e a Lei 1579 de 1952, disciplinam as hipóteses de comissão parlamentar de inquérito. Lembrando sempre que nós temos aqui, que fique bem claro, um objeto determinado. Esse objeto é um fato determinado. Nada impede que a CPI investigue fatos conexos, mas para ampliar o seu espectro de investigação, é preciso que se dê uma nova abertura formal à CPI. Por exemplo, a CPI investiga um desvio de dinheiro numa autarquia federal. Ótimo. Aí se descobre que há desvio de dinheiro em outra autarquia.
É preciso que amplie o objeto do fato determinado com o mesmo critério de instituição da CPI, pelo menos 1/3 dos seus membros. Tá bom? O prazo, ele é sempre certo, é um prazo determinado. O que quer dizer? Na própria instauração da portaria da Comissão Parlamentar de Inquérito, ela vai delimitar qual é o fim dela, quando se dará o fim dela, prazo determinado. Nada impede que haja ampliação desse prazo, mas a ampliação desse prazo vai exigir aí também a assinatura dos mesmos, aliás, dos mesmos não, quantitativamente, 1/3 dos membros para ampliar esse prazo, né? E olha, o Supremo Tribunal Federal já decidiu, através do habeas corpus 71231 lá no Supremo, que o prazo da Comissão Parlamentar de Inquérito não pode ultrapassar uma legislatura. Uma legislatura significa dizer que aquele prazo de 4 anos do mandato dos deputados federais. Agora, se o fato determinado for descoberto bem no finalzinho da legislatura, eu não vejo razão para proibir o prolongamento dessa CPI para uma próxima legislatura, porque senão, obviamente, vai inviabilizar esse serviço. As conclusões das comissões parlamentares de inquérito serão remetidas ao Ministério Público para que sejam tomadas as medidas necessárias judiciais sobre o fato. Mas hoje aqui a nossa conversa é sobre limitação do exercício de uma CPI. Até onde ela pode ir? Qual é a capacidade instrutória que ela tem, investigativa que ela tem, para apurar um fato determinado? Esse é o ponto eleito para o nosso encontro breve no dia de hoje, aqui nesse assunto. Olha, a CPI, lá no artigo 58, parágrafo 3º da Constituição, tem assim escrito, olha só, investigação com poderes próprios de autoridades judiciárias. Investigação com poderes próprios de autoridades judiciárias. Bom, poderes próprios de autoridades judiciárias, mas, primeiro, a autoridade judiciária, investigação, a autoridade que comanda uma investigação pode ter poder próprio de autoridade judiciária? Porque a autoridade judiciária, ela vai julgar eventualmente uma ação promovida pelo Ministério Público ou quem de direito. Então a expressão é um pouco incorreta, porque a autoridade investigativa não tem poder de autoridade judicial. O poder da autoridade judicial é outro, é uma outra esfera. Mas o legislador teve uma intenção, é que ele não foi muito feliz na redação. E vamos corrigir o efeito dessa redação. As CPIs terão poderes, sim, de autoridades judiciárias, desde que esses poderes não sejam aqueles reservados exclusivamente para as autoridades judiciárias. Calma que eu vou explicar. Os deputados ou senadores que integrarem a CPI, eles terão todos os poderes de autoridade judiciária, exceto aqueles em que a Constituição mencionar que são só do Poder Judiciário. Quer ver um exemplo? Violação de domicílio. O artigo 5º, inciso 11 da Constituição, que fala que a casa é asilo inviolável do município. Nela só podendo penetrar em flagrante delito, desastre, para prestar socorro
ou durante o dia por decisão judicial. Decisão da autoridade judiciária, do Poder Judiciário. Neste caso, o CPI não pode. Então, existe uma denominada cláusula, repito, cláusula de reserva jurisdicional. Uma cláusula de reserva jurisdicional que confere esse poder de cerceamento da intimidade pela Constituição Federal única e exclusivamente pelo órgão do Poder Judiciário. É o que nós chamamos, meus caros colegas, de cláusula de reserva jurisdicional. Ou seja, quando existir a cláusula de reserva jurisdicional, CPI não pode. Kleber, mas quando eu vou saber que existe essa cláusula de reserva constitucional? Quando ela estiver na Constituição. Basta manusear o texto constitucional. E eu dei o exemplo. Violabilidade domiciliar, artigo 5º, inciso 11, só pela decisão do Poder Judiciário. Segunda cláusula de reserva jurisdicional. A prisão. A prisão. A prisão decorrente de decisão judicial. Decisão judicial. Portanto, prisão temporária, prisão preventiva, prisão em decorrência de condenação penal, prisão por força de alimentos, prisão civil. É tudo cláusula de reserva jurisdicional. Lá no artigo lá na Constituição Federal, você encontra isso, meus caros colegas. Você encontra isso lá no artigo 5º, inciso 61. Ninguém será preso, senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária. Ah, mas espera um pouquinho. Então, flagrante pode. Flagrante pode. Prisão em flagrante pode. Qualquer um do povo pode prender em flagrante. É necessário a configuração de pelo menos 2 testemunhas para que se possa reconhecer o estado flagrancial documentalmente. Perfeito? A prisão civil, por exemplo, a prisão civil, no inciso 67, só por decisão judicial. Só por decisão judicial. Você percebe, então, aí que nós temos uma exclusividade, nesse caso, por decisão judicial. Só flagrante. Ah, Kleber, então a prisão por falso testemunho, isso está sendo muito debatido agora na CPI da pandemia. Quando a pessoa incide no delito do 342 do Código Penal, falso testemunho, falsa perícia, eu posso prender em flagrante a pessoa na comissão parlamentar de inquérito? Pode, sem problema nenhum. Você pode prender em flagrante delito, mas desde que hajam as 2 testemunhas, existam as 2 testemunhas e a pessoa esteja em estado flagrancial. Ô, Kleber, mas deixa eu perguntar uma coisa para você. E a pessoa que é levada a esse depoimento e a CPI não o qualifica como testemunha e nem como investigado? Eu vou ser ouvido a que título? Bom, aí nós não sabemos. A CPI precisa identificar, nominar a que título você está sendo intimado para a comissão parlamentar de inquérito. Então, suponha que eu sou convidado, ou melhor, intimado, porque é uma diligência que você não pode eximir de cumprir, a comparecer a uma CPI como testemunha. Chego lá, começo a ser questionado sobre os fatos. E, de repente, numa determinada questão, a questão infere para uma situação em que você não vai estar mais como testemunha, mas como investigado. Existe aqui a limitação da resposta pela pessoa que é intimada. Por quê? Ela não tem o dever de autoincriminação. Ela tem o direito ao silêncio. Então, ainda que a pessoa seja intimada a comparecer à CPI e no meio do seu
seu testemunho, da sua oitiva testemunhal, se percebe que há uma virada de questionamento imputando a ela a prática do fato objeto da investigação, ela passa, ainda que como testemunha, ao dever de se calar, se pretender assim, porque ela tem o direito à não autoincriminação. O depoimento dela, a oitiva dela, passa de ser testemunhal para ser inquisitiva em relação ao objeto da investigação. Portanto, a testemunha pode alegar: bom, a partir daqui, nobre parlamentar, eu não respondo à questão, ou tenho direito de não dizer a verdade, rompendo o compromisso, porque a questão é dirigida de forma a me imputar a prática do fato delituoso. Nesse diagnóstico, se percebe, portanto, que há uma limitação de agir da CPI no que tange uma possível prisão em flagrante delito, porque, como no caso, a testemunha passou a responder como se fosse investigado, ela deixa de ser testemunha, não incide a regra do artigo 342. Ela passa a ser investigado e ela tem o direito ao silêncio e tem o direito de não ser levada à prisão em flagrante delito. Por quê? Porque não existe o crime de perjúrio no direito brasileiro, que é o crime de mentira do próprio réu. Isso é um fato atípico. O inciso 63 da Constituição, do artigo 5º, diz que o preso, no caso ampliado para a questão de investigado, será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado. Portanto, não tem o dever de dizer a verdade. Agora, fica muito difícil, no aspecto prático, nós imaginarmos isso. Por isso que há uma tendência muito grande das pessoas impetrarem a ação constitucional penal do habeas corpus junto ao Supremo Tribunal Federal, que é o juízo competente para conhecer dos atos da CPI, no sentido da pessoa ser ouvida como investigada e impedir a prática do ato flagrancial pelo crime do falso testemunho do artigo 342. Muita gente vê agora, recentemente o ex-ministro Pazuello impetrou um habeas corpus nesse sentido, e foi obtida liminar, mas isso não é novidade. Nós temos aqui, em 2005, decisões paradigmáticas do Supremo Tribunal Federal, aonde na CPI dos Correios, na CPMI dos Correios, lá em 2005, o Marcos Valério já conseguiu isso. Nós tivemos aqui do presidente do grupo Opportunity, que foi o Daniel Dantas, também conseguiu isso no habeas corpus 86232 e 86724, onde foram ouvidos na qualidade de investigados, porque a Comissão Parlamentar de Inquérito não tinha identificado aquela versão como testemunhal, ou tinha colocado como testemunhal para propiciar uma possível prisão por falso testemunho, mas, obviamente, as perguntas estavam direcionadas para que eles fossem objeto da própria investigação. Então, mas Cleber, eu percebo que o Pazuello está respondendo as questões. Está respondendo, mas sem o compromisso de dizer a verdade. Ele poderia ficar calado? Poderia não falar nada. E esse silêncio seria prejudicial juridicamente a ele? Não, porque quem tem o dever de provar é o Estado, não o investigado. Então, a polícia, a Comissão Parlamentar de Inquérito, o Ministério Público, são os órgãos que têm esse poder de propiciar a prova da verdade. Né? Então, nós temos essa limitação da CPI, que só pode prender em flagrante delito pela denominada cláusula de reserva jurisdicional. Tudo bem? Está claro isso? Maravilha. Um outro exemplo, e muito, muito questionado, a questão do artigo 5º, inciso 12 da Constituição, os sigilos constitucionais.
A Constituição, no artigo 5º, inciso 12, ela estabelece, basicamente, 4 sigilos. 4 sigilos. Sigilo de correspondência, sigilo de comunicação telegráfica, muito pouco usado, sigilo de dados bancários, fiscais, e o último, sigilo de comunicação telefônica. Lá no artigo 5º, inciso 12 da Constituição, está escrito, em letras garrafais, que o sigilo de comunicação telefônica só pode ser decretado pelo Poder Judiciário. Comunicação telefônica e telemática. Redes sociais e WhatsApp. Só por decisão do Poder Judiciário. Cláusula de reserva jurisdicional. Só o membro do Poder Judiciário. Via de consequência, os demais outros 3 sigilos não estão com essa obrigatoriedade. É dizer, a CPI pode determinar a quebra de sigilo de correspondência, de sigilo de comunicação telegráfica e de sigilo de dados bancários e fiscais. Porque não está inserido no âmbito da cláusula de reserva jurisdicional, dentro desse diagnóstico que nós fizemos aqui. Deu para entender? Isso é muito importante você ter ideia. O Clever, mas uma CPI, então, pode quebrar sigilo bancário e fiscal? Pode. A própria lei complementar 105/2001, que é a lei que regulamenta o sistema financeiro, admite a hipótese no artigo 4º, parágrafo 1º. No artigo 4º, parágrafo 1º, isso é possível. Isso é possível. Deu para entender? Então, é perfeitamente possível isso. Tá legal? Agora, um detalhe. O artigo 93. Deixa eu pegar o artigo 93 aqui da Constituição. O artigo 93. Isso é muito importante a gente falar bem claro para vocês. No artigo 93, inciso 93, inciso 9 da Constituição, tem uma determinação que é a seguinte: que todas as decisões do Poder Judiciário serão fundamentadas sob pena de nulidade. É dizer, se a CPI determinar a quebra do sigilo bancário ou fiscal sem fundamentação, ela é nula de pleno direito. O mandado de segurança 23.880 de 2001, o relator era o ministro Celso de Mello, disse que essas restrições devem ser observadas para todas as decisões judiciais. Ou seja, se não houver fundamentação, a quebra de sigilo é nula de pleno direito. Deve ser fundamentada a decisão judicial. Sob pena de nulidade. Deu para entender isso? Isso é muito importante, porque a CPI tem o dever jurídico de sustentar nas suas decisões a fundamentação da restrição de uma liberdade. E ela está atuando como se fosse membro do Poder Judiciário. Só não vai atuar nas questões onde são especificamente proibidas pela Constituição Federal, como é proibido a quebra do sigilo telefônico ou telemático por força do artigo 5º, inciso 12, na sua parte final.
Perfeito? Olha como é importante essa observação para todos nós aqui que estamos conversando sobre limitação da atuação da Comissão Parlamentar de Inquérito. Agora, um tema que muitos têm deixado de lado é o tema que envolve o poder geral de cautela do juiz. Como assim o poder geral de cautela do juiz? O juiz ele pode determinar sequestro de bens, arresto de bens, indisponibilidade de bens. Eu pergunto para você, CPI tem poder geral de cautela do juiz? Olha, esse poder geral de cautela do juiz está inserido no artigo 125 do Código de Processo Penal. 125 do Código de Processo Penal. E eles estão inseridos no poder típico judicial, porque é constrição de bens. E a constrição de bens, meus caros colegas, a constrição de bens, em razão também de dispositivo constitucional a esse respeito, né? Dispositivo constitucional a esse respeito, dizendo que a limitação da disponibilidade de bens é só por decisão judicial, né? É o inciso 54 da Constituição, que é a privação da liberdade somente por processo judicial. Privação de liberdade também patrimonial. Então, nesse caso, o sequestro, o arresto e a indisponibilidade de bens só por decisão judicial ante o devido processo legal. Então, não pode a CPI trazer constrangimento, captação de bens patrimoniais do investigado. Ela precisará de uma decisão judicial. Nada impede que ela represente ao Ministério Público para que se possa fazer isso. Ou ela mesma peça judicialmente, através da Procuradoria junto ao Poder Legislativo, uma medida judicial do Supremo a esse respeito. Perfeito? Olha que interessante essa questão. Mas eu quero trazer mais uma outra. Se a CPI estadual ou se a CPI municipal tem os mesmos poderes de uma CPI do Congresso Nacional, da Câmara ou do Senado. Pode isso? Bom, pelo princípio da verticalidade federativa, pelo princípio da simetria federativa, se existe o poder legislativo da União, o poder legislativo do Estado e o poder legislativo do município, e se existe a CPI da União, podem os estados, o DF, e os municípios estabelecerem também as suas próprias comissões parlamentares de inquérito. Sim, sem problema. Isso é permitido de maneira tranquila. Adoção do princípio da simetria, da verticalidade, do poder legislativo, dentro de uma esfera federativa ao qual o Brasil se submete. Mas é bom que se diga o seguinte: e os poderes? E os poderes? Como é que ficam os poderes da CPI? Já parou para pensar nisso? Sim. Já parou e o Supremo também parou. O Supremo decidiu isso em 3 ações. Chamam-se ACOs. ACOs, Ação Civil Originária. Ação Civil Originária lá do Supremo. Na 1032, anote aí, Ação Civil Originária, ACO, 1032, 1390 e 1271. 3 ACOs. Nessas ACOs foi decidido o seguinte: se as CPIs têm poderes equivalentes
autoridade judicial, autoridades judiciais, aonde estão as esferas de atuação das autoridades judiciais? No âmbito federal, tem a Justiça Federal. Então, CPI da União, Justiça Federal, equivalência. No âmbito dos estados e do Distrito Federal, CPI estadual ou CPI distrital e Justiça Estadual ou Justiça Distrital. Tem equivalência. No âmbito dos municípios, Poder Legislativo Municipal, Câmara de Vereadores, mas nós não temos um Poder Judiciário Municipal. Não. O juiz de direito que está lá no município é o juiz de direito estadual. Então, o Supremo Tribunal Federal disse o seguinte: pela ausência de equivalência de autoridade judicial quanto ao município, porque a autoridade judiciária municipal é estadual, ou a federal, no caso concreto, dependendo da ação, carece de poder a Câmara de Vereadores. A Câmara de Vereadores não tem esse poder, não tem essa capacidade de ter poderes de autoridades judiciais. Então, resumo da história. CPI municipal não tem poder de autoridade judicial. CPI estadual e distrital tem. CPI da União, do Congresso Nacional tem. Isso é importante você fixar também, porque hoje nós já assistimos aí na televisão a CPI da pandemia, que é uma CPI da União. Agora, e a estadual? E a municipal? Pouca gente fala nisso. Então, estou contribuindo para você formar o seu convencimento a este respeito. As decisões das CPIs são colegiadas. Como elas são órgãos colegiados, o presidente ou relator da CPI não tem poderes monocráticos de tomada de decisão unilateralmente. A própria palavra fala, comissão. Comissão pressupõe pluralidade de participantes. E são participantes que foram designados pelas lideranças dos partidos políticos conforme a proporcionalidade no parlamento. Então, todas as decisões, se houver, por exemplo, uma questão de prisão em flagrante, em que o relator determine a prisão em flagrante, é importante que essa prisão em flagrante seja ratificada pelo colegiado. Pelo colegiado. Princípio da colegialidade. Princípio da colegialidade nas comissões parlamentares de inquérito. Então, não é o relator, não é o presidente que tem esse poder, é o colégio. CPI toma decisões conjuntas, aonde as decisões são tomadas de maneira plural, inclusive o relatório final dela. O relatório final e conclusivo da CPI da investigação será colocado à votação e terá aprovação ou não aprovação. Pelo que o relator fez, a CPI vai decidir. E olha, a CPI não tem nenhum caráter vinculante, não é dona da verdade, é uma investigação que será levada ao conhecimento do Ministério Público para que o Ministério Público, repito, para que o Ministério Público tome as providências que julgar necessárias conforme o seu livre convencimento. Porque nada impede que ocorra uma investigação em paralelo pela Polícia Federal, pela Polícia Civil Estadual, sobre o mesmo fato. A cláusula de freios e contrapesos da CPI não é excludente em relação à investigação policial institucional do Poder Executivo. Ela é só mais um elemento de convicção, e um elemento de convicção indiciária. Não é praticada sob o crivo do contraditório, nem da ampla defesa, porque nem a acusação existe. Ah, Cléber, mas eu vejo
muitas questões políticas ligadas à CPI. É óbvio. Nós estamos dentro de um organismo político, que é o Poder Legislativo, onde os seus integrantes são políticos. Então, sempre haverá uma politização da investigação. Não tenha dúvida, porque os seus integrantes são políticos. Cabe ao Ministério Público fazer esse juízo de avaliação. E, obviamente, que a CPI vai querer ter visibilidade. E a imprensa dará essa visibilidade. E a imprensa será esse mecanismo de colocação, e isso há um julgamento público do telespectador. E aí existe aquela fantasia toda política por trás de uma comissão parlamentar de inquérito, que pode ser positiva ou negativa para o âmbito da formação da convicção do eleitor. Agora, ninguém vai julgar a CPI. CPI deveria ser um órgão técnico, mas um órgão técnico colocado nas mãos dos políticos, aí a coisa já se complica um pouco. Mas ela tem o dever de investigar. Ser séria, pontual, quanto menos política, melhor, quanto menos política, melhor, e quanto mais técnica, melhor. É esse o ponto. Tá bom, meus amigos? Então, já caminhando para a finalização do nosso encontro, eu mostrei para vocês, nesses cerca de 45 minutos aqui, mais ou menos computados da nossa aula, de qual é o funcionamento e as limitações da atividade de uma comissão parlamentar de inquérito. Quero me colocar à disposição do professor Zaquimi sempre, quando for necessário, poder participar dos nossos encontros. E se você tiver alguma dúvida, vai lá no meu Instagram, @clever.vasconcelos, e também a gente satisfaz o seu desejo. Certo, Zaquimi? Muito bem, professor Clever Vasconcelos. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Os alunos têm sempre, e lógico, elogiado muito, estão pedindo outros temas e seguramente este canal do YouTube aqui, o canal da TV Damásio, né, nós teremos outras aulas também do professor. E lembrando até, para quem está nos assistindo, o professor aqui, nas nossas aulas especiais, é campeão, porque nós temos aqui mais de 10 aulas já com o professor Clever Vasconcelos, tanto na temática do direito constitucional, como também no tema aí voltado para o direito eleitoral. Então navegue aí no canal da TV Damásio, tem outras aulas já com o professor Clever Vasconcelos, sempre muito elogiadas, sempre muito aplaudidas, como não poderia deixar de ser. Professor Clever, mais uma vez, muito obrigado, uma alegria, uma satisfação, mas quero devolver agora só para as suas considerações finais, na sequência nós já encerramos. Olha, Zaquimi, eu acho esse projeto realizado pela faculdade e coordenado por você, eu acho muito importante isso, porque isso democratiza alguns temas que são de importância. É óbvio que em 40, 50, uma hora, minutos, nós não vamos aqui esgotar o tema. É óbvio que nós estamos dando aqui um aperitivo para que o telespectador possa, enfim, ter um primeiro contato com isso. Mas, obviamente, isso é um ato nobre, tanto da Faculdade Damásio, como o seu, como dos colegas do estúdio, em propiciar essa democratização do ensino judiciário, do ensino do direito, para os colegas que assistem a gente. Obrigado. Muito obrigado, professor Clever. Sempre uma alegria, sempre uma grande satisfação tê-lo aqui conosco no canal da TV Damásio, né, no YouTube. E eu quero avisar para você que está nos assistindo, né, nós falamos aqui dos temas que o professor Clever tem proferido as suas aulas especiais, né, direito constitucional e direito eleitoral, mas tem outros temas também lá nas aulas especiais, inúmeros temas. Direito penal, processo penal, direito notarial e registral, direito civil, processo civil, né, direito tributário. Então, navegue ali, você vai encontrar inúmeros temas e seguramente vários daqueles temas são aí do seu interesse, com certeza. Eu quero, nesses momentos finais, agradecer também aos nossos alunos que estão nos acompanhando, os nossos alunos da graduação do curso de Direito do Damásio que nos acompanham,
muito obrigado. Alunos do curso de pós-graduação no Damásio, alunos dos cursos preparatórios, né, para as carreiras jurídicas, para carreiras públicas, enfim. Também alunos do curso de Direito de várias faculdades do país, inúmeras, né? Advogados, advogadas, a todos, o nosso muito obrigado, né? O nosso agradecimento muito especial por você estar nos acessando estas aulas, acessando o canal da TV Damásio e nos acompanhando. É uma alegria, uma satisfação também tê-los aqui conosco. Agradeço a todos os funcionários aqui dos estúdios da TV Damásio, né, que com muita dedicação, com muita atenção, com um carinho todo especial, né, fazem chegar até você que está nos assistindo o melhor som, a melhor imagem, a melhor transmissão, sempre com muita qualidade, né? Então, os nossos agradecimentos aos profissionais, né, dos estúdios da TV Damásio, né, por nos auxiliar exatamente nesta transmissão, ok? Professor Clever, muito obrigado, uma grande alegria tê-lo conosco e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. A você que está nos assistindo também, não sai daí, na VEC, nosso canal TV Damásio é o seu canal do direito no YouTube. Até uma outra oportunidade. Até logo.